Ela falava com tanta segurança e bondade que Antônio, depois de passar o olhar pela mãe como a pedir-lhe ajuda, tomou-lhe as mãos. Sentindo-se protegido e compreendido, obedeceu. Acomodou-se novamente fechando os olhos e continuou. Lembranças longínquas tomavam forma real, e aparecia novamente a imagem de Lorena arquitetando, com ele, o plano macabro. Na semana seguinte, dizia ela, Miguel deverá viajar para cuidar dos negócios. É a oportunidade que precisamos. Nosso plano não pode falhar. Tudo deve ser preparado durante sua ausência, e executado assim que retornar. E assim, no dia combinado. Aproveitaram as primeiras horas da manhã, quando não havia mais testemunhas, para preparar o infeliz acontecimento. Retiraram do local os objetos de maior valor, que seriam salvos e deixaram tudo detalhadamente preparado. O combustível foi espalhado estrategicamente de modo que, assim que Miguel entrasse, a taberna se incendiasse em segundos, sem chance para que escapasse. Não queriam outras mortes, porém se fosse necessário, não hesitariam em incluir mais alguém para livrá-los de qualquer acusação. Depois, então, ela entraria com a parte artística do plano. Fingiria a dor da perda do esposo e dos bens do incêndio, para, em seguida, partir desconsolada para uma cidade distante onde moravam seus pais. Assim, naquela tarde, quando Miguel voltava da viagem de negócios e entrava no local de trabalho, como era rotineiro acontecer, foi dominado por golpe certeiro, aplicado por Antero, nome de Antônio na ocasião. E em seguida, mergulhado no incêndio que acabou com tudo o que havia lá, não deixando pistas que pudesse acusar os verdadeiros criminosos. O assassino fugiu sem ser visto. Parecia o ponto final de uma história injusta, onde os culpados acabavam impunes. O fato caiu no esquecimento e Lorena partiu para outra localidade, sem maiores problemas. Levava consigo boa soma em dinheiro conseguida com a venda dos outros bens que pertenciam ao esposo falecido. O desejo de liberdade para juntar-se ao homem que lhe despertara aquela paixão avassaladora, capaz de cometer abusos para ficarem juntos, não lhe deixava perceber a dívida enorme. Mais tarde lhe custaria muitas dores e pesaria em sua consciência até que conseguisse resgatá-la, mas naquele momento não sentia remorso algum. Meses depois, os dois amantes se encontravam a caminho do porto de uma cidade portuguesa, buscando embarcar rumo ao Brasil. Era o começo do Império e as terras brasileiras estavam recheadas de ouro e pedras preciosas por todos os cantos. Os rumores das descobertas ecoavam aos ouvidos gananciosos, fazendo-os inquietos com a possibilidade de tomá-lo também para si. Antero fazia parte desses homens ambiciosos, e seus planos estavam traçados há muito tempo. Só não o fez antes porque lhe faltava o dinheiro para financiar a viagem e a compra dos equipamentos necessários. Sua paixão por Lorena era tão grande que não partiria sem ela. Por isso arquitetar o crime que os abasteceria com dinheiro e a liberdade para recomeçar a vida nova. Já podia sentir o gosto da riqueza aliada a prazeres incontáveis. Em sua mente doentia, julgava-se digno da felicidade que almejava, e não lhe pesava nos ombros o crime praticado. Tudo ocorrera como planejaram. O incêndio ceifou a vida de Miguel, apagando em suas chamas todas as pistas que pudessem acusar os verdadeiros culpados do crime. Desconheciam a sobrevivência do espírito depois da morte do corpo físico, e não tinham elevação moral para modificar seus planos, livrando-se de ideia menos feliz. Felicidade, para eles, se constituía da riqueza e prazeres que pudessem conquistar aqui e agora. Estavam agradecidos pela mãozinha do destino, que fizera sair tudo a contento. E nem queriam pensar nos compromissos pesados que assumiam com a atitude leviana. Sim, porque no íntimo de cada um, há sempre um lampejo de luz condenando atitudes contrárias às leis divinas. Quer apoiar o canal? Seja membro, deixe o seu gostei, e se inscreva, para que o YouTube possa avisá-lo das próximas postagens, e assim também,
que estes audiolivros cheguem a mais pessoas. A gratidão é o caminho da evolução. Capítulo 15. Lapidações do amor. Navios partiam de Portugal rumo à Terra Nova muitas vezes por ano. E Antero já havia se informado como conseguir lugar numa daquelas embarcações. Em poucos dias embarcaram rumo à nova vida. O coração palpitante, mal podia esperar que a embarcação atracasse. Afinal, estariam seguros de qualquer acusação e bem próximos da concretização dos sonhos mais ousados. O dinheiro fraudado foi suficiente para iniciarem a exploração de ouro no Brasil. Compraram equipamentos, escravos, e começaram um negócio lucrativo. Construíram um império que lhes trouxe conforto, luxo e outros comprometimentos além dos que já possuíam. Usaram e abusaram da força e do poder que o ouro acarreta. Escravizaram criaturas inocentes, como os índios, que dificilmente conseguiam adaptar-se à escravidão, vindo na maioria das vezes a cometer suicídio em cativeiro. Antero tornou-se um homem prepotente, de coração endurecido, que só ouvia o tilintar do ouro e não respeitava mais ninguém. Criara suas próprias leis dentro da pequena comunidade que construiu a seu serviço. Mas dentro do coração endurecido havia a centelha de amor que, apesar de ainda embrutecida, vibrava por Lorena. 2 anos depois, talvez por mérito do amor verdadeiro, a bondade divina confiou-lhes uma criança aos cuidados paternais. Uma companheira de antigas vivências, necessitada de aprendizado na experiência corpórea. Deveria, com sua fragilidade, amolecer aqueles corações endurecidos pela cobiça e orgulho, despertando-lhes sentimentos mais nobres. Os colaboradores daquela reencarnação tudo faziam para preparar o ambiente conturbado em que viviam, até que nasceu Nancy. Doente, lutando pela vida, requisitando cuidados redobrados. Uniram-se com dedicação total em torno daquele ser que lhes exigia tanta atenção. O amor que sentiam por ela impulsionou-os a buscar recursos em muitos segmentos para tratá-la. Sem esperanças quanto à medicina tradicional, procuraram curandeiros, religiosos. Mas foi na figura de um índio, escravizadas pelos pais dela, que conseguiram sucesso. Manuseando plantas e raízes, ele cuidou de Nancy até que seu mal regredisse e ela se curasse. Algumas semanas foram suficientes para que ela reagisse e começasse a dar sinal de melhora. Mas nem assim foram despertados espiritualmente. Tão logo perceberam que, a partir dali ela se recuperaria sozinha, atiraram o velho nativo ao trabalho forçado das minas e esqueceram-no completamente. A filha crescia e se tornava uma bela moça. Atraía atenções de pretendentes, não só pela beleza física como pelos modos delicados. Enquanto seu coração vibrava por alguém desprovido de fortuna e de nome importante na sociedade que valorizava tradições. Os pais sonhavam, através dela, consolidar os bens da família, buscando um casamento que lhes pudesse aumentar o patrimônio, e não o dividir. Desrespeitada em seus sentimentos mais nobres, sofreu muito sob pressão para obediência aos interesses sociais e financeiros dos pais. Não a conheciam intimamente e nem se importavam com seus anseios. Desesperava-se a cada dia e preocupava a dama de companhia, que desde que nascera cuidava dela e parecia amá-la mais do que seus próprios pais. A serviçal aconselhava-a, pedia-lhe paciência e resignação diante da prova áspera que a vida lhe impunha, mas Nancy não encontrou forças suficientes para resistir à tentação e decidiu findar o sofrimento à sua maneira. O pai havia indicado um noivo, cujo nome e posses eram respeitados na sociedade em que viviam. O casamento fora marcado para muito breve, pretendendo assim desviá-lo daquela paixão preocupante. O amor de Antero e Lorena permanecia como antes, mas a fidelidade entre ambos não existia mais. A rotina e o cansaço, resultado das noitadas acompanhadas de bebidas, fumo e excessos de toda a natureza, provocava-lhes inquietação. Antero era um homem prepotente, e sua palavra era lei e ordem em seus domínios,
que incluíam a esposa e a filha, tratadas como se fossem propriedades dele. Julgava-se no direito de ter aventuras com outras mulheres, e os escândalos constantes fizeram com que Lorena se cansasse. Ela era uma mulher muito atraente, e apesar de sua idade madura havia muitos homens dispostos a enfrentar problemas em troca de seus carinhos. Vinha lutando entre a dor das humilhações que ele lhe impunha e o assédio dos homens que frequentavam as mesmas festas e jogos das quais participavam. Com o passar do tempo, revoltada com o rumo que as coisas tomavam, sentindo-se desprezada pelas traições constantes do marido, entregou-se aos desvarios, pensando assim compensar a vida de sofrimento e discórdias. Com o passar dos anos, nem mesmo o amor pela filha conseguiu mantê-la digna dentro do lar. Amava Antero, mas estava com seu orgulho ferido. Traída por ele e, sem elevação moral para compreender a fraqueza do esposo, vingava-se fazendo o mesmo. Primeiro foi um caso, cujo amante parecia apaixonado, cobrindo-a de carinhos e atenções, que ela pensou poder corresponder. Entediou-se tão rápido e arranjou outro, para apagar a frustração anterior. Criou ao redor de si um perigoso círculo de aventuras pecaminosas, pelo qual poderia perecer se o marido descobrisse. Era Antero que ela queria desesperadamente, mas sabia que ele jamais a perdoaria quando soubesse. O arrependimento pelos últimos atos deixou-a doente da alma. Quanto mais pensava, mais chegava à conclusão de que não mais o teria. Passou a ter dores de cabeça constantes e quase enlouquecia quando entrava em crise. Afastou-se das festas e ficava trancada no quarto vários dias, sem sair sequer para ver a luz do dia. No ambiente íntimo, espíritos menos felizes, sintonizados com ela pelos pensamentos desregrados e invigilantes, projetavam imagens e vultos que a aterrorizavam. Nestas horas lembrava-se de Miguel, o marido que ajudara a matar para usurpar-lhe o dinheiro. Parecia ver seu rosto contorcendo-se em dores, e as mãos queimadas dele vinham em sua direção, acusando-a e fazendo-a gritar desesperada. Os criados persignavam-se assustados e ninguém podia ajudá-la. Passou a viver somente dentro de casa, e começou a frequentar religiões que mudava com frequência, esperando que alguma lhe ensinasse a apagar os deslizes que havia cometido. Mas de nada adiantou. Era necessário que se entregasse a uma mudança íntima, a qual não estava disposta a fazer. Um dos seus amantes resolveu aproveitar-se da situação, quando a percebeu enfraquecida. Insistia em encontrá-la para reviver os momentos que passaram juntos e ela se esquivava. Sentindo-se abandonado, ele começou a ameaçá-la. Passou a exigir dinheiro para não revelar publicamente seu caso com ela. Nas primeiras vezes ela o satisfez, mas depois ele passou a maiores exigências, deixando-a em situação de desespero. Isto já estava acontecendo há algum tempo, e foi nesse clima que Nancy não pôde encontrar apoio para resolver seus problemas. Os pais tinham uma vida desregrada, entregues a prazeres e compromissos sociais nos quais se entretinham cada vez mais. A filha passara da infância à juventude, abandonada aos cuidados das mulheres que seu pai escravizava para servi-la. Tinha vindo àquele lar por necessidades anteriores, tinha tendências a desertar, como já o fizera antes. Não foi forte o bastante para lutar e vencer as dificuldades. Quando percebeu que os seus sonhos estavam irremediavelmente desfeitos, e que definitivamente estava fadada a casar-se com um homem que não amava, não pôde mais conter o impulso infeliz. Com lâmina muito afiada, cortou os pulsos e caiu em seguida, esvaindo-se em sangue até que a vida física se apagasse. Continuou, em espírito, a sofrer as mesmas agruras que lhe pesavam sobre o ser, somando-se às implicações do crime cometido. Neste momento, Antônio desconcentrou-se e levantou bruscamente. Cindy ficou aguardando que ele se pronunciasse. Sabia que tudo era muito triste. Precisava concluir o trabalho. Somente quando ele se colocasse a par de tudo poderia avaliar sua última passagem pela terra. Nancy, murmurou ele. Era ela, sim, tenho certeza.
Nancy apareceu em minha vida na última existência. Sim, sabia que já conhecia aquele rostinho tão querido. Diga-me, irmã Cindy, não é a mesma? Ela usou o mesmo nome 2 vezes, não foi? Sim, Antônio. Seu amor por ela o fazia recordar, ainda que palidamente, o passado. Mas ela já voltou outras vezes na esfera terrena, sem que vocês se encontrassem. Resgatou várias dívidas que se acumulavam em sua consciência. Mas o mal ocasionado pelo suicídio só pôde refazer com sua ajuda. Por isso seu sangue era deficiente. Desperdiçou-o anteriormente. Por isso a leucemia ceifava sua vida tão cedo. E agora, como ela está? Muito bem, muito bem. Recupera-se, está praticamente curada. Não precisa mais sofrer o incômodo que a acompanhou há tanto tempo. Seu corpo perispiritual já se recompôs e sua vida daqui para frente será saudável. Dores físicas e espirituais em ambientes insanos foram as próximas páginas da trajetória de Nancy. Custaram-lhe muito mais sofrimento do que teria se enfrentasse a situação naquela existência terrena, continuou narrando Cindy, independente da concentração de Antônio. Com o perispírito lesado, só depois de muito tempo pôde ser socorrida em vários estágios do plano espiritual. Foram incalculáveis os esforços das falanges renovadoras para propiciar-lhe o equilíbrio novamente e prepará-la para a nova reencarnação. Ela permaneceu em nosso plano para se fortalecer, visto que tinha tendências ao suicídio, por ser reincidente. Estagiou em muitos setores, trabalhou pelos necessitados e adquiriu condições imprescindíveis para, finalmente, mergulhar na terra com segurança para vencer as dificuldades. Escolhemos para ela o lar de Sara, na figura de neta. Já trazia bom entendimento espiritual, adquirido com o trabalho edificante, mas precisava ainda passar pela prova física, que lhe devolveria a paz de consciência, e reconstruiria a estrutura perispirítica, ainda lesada pelo último suicídio. Seu corpinho seria frágil e o sangue seria deficiente, obrigando-a a lutar pela vida, como antes não o fizera. Continuava a entidade espiritual explicando. Mas nossas equipes de socorro estavam a postos. Acompanhávamos seu trabalho em meio à floresta, cuidando dedicadamente dos necessitados com apoio de entidades espirituais familiares. Sabíamos que poderíamos contar com sua valiosa ajuda para resgatá-la de vez. Ela pediu para que fosse colocada no mesmo lar, onde, desta vez, teria condições de despertar em todos o amor que não conseguira anteriormente. Sara, que no passado falhara como mãe, dar-lhe-ia o carinho de avó. Pelo amor e conhecimento adquiridos em várias existências e fortalecidos na última, poderia, a menina, receber o suporte para o tratamento que se fizesse necessário. Você, Antônio, mais evangelizado e espiritualizado através do estudo, da dedicação e da mediunidade, poderia doar-lhe o que negligenciara no passado. Amor, compreensão, orientação e a oportunidade de continuar vivendo. Em troca, Nancy faria tudo para extirpar de seu perispírito as máculas criadas pela rebeldia anterior. Se conseguisse realizar essa tarefa estaria, não só recuperada de suas dívidas, como, ajudaria os dois seres amados a eliminar parte do peso do passado. Amaro, que antes foi Miguel, nada tinha com essa dívida, mas acolheu-a amorosamente pelos laços de amor que tivera por ela em outra existência, na qual induzira também ao suicídio. Nossos mensageiros especiais inspiraram o funcionário de Amaro a indicar as aptidões de Antônio como curandeiro, levando aquele a transportar o algoz do passado para o seio da família, na esperança de salvar a neta. Por isso ele se sentia desconfortável com a presença do religioso em sua casa. Os fragmentos de lembranças do passado eram suficientes para que não aceitasse com simpatia. Você, Antônio, explicava Cindy, tinha um compromisso de auxiliá-la. Desenvolveu-se, pelo livre-arbítrio, na especialidade de cura, como intermediário dos benfeitores espirituais, que o acompanharam por simpatia à mesma causa. Em conjunto,
puderam preparar Nancy para receber o tratamento, ainda em pesquisas, precário, pelas condições limitadas da medicina da época, mas suficientes para o caso dela. Como vê, meu irmão, a vida só tem sentido quando lhe aproveitamos as lições, proporcionamos momentos de felicidade e quando não agimos com a rebeldia contra os desígnios divinos. As doenças são imperfeições que nem sempre precisam permanecer. São provas a serem vencidas e resgates, quando sofremos com o padecimento de entes queridos. Mas o amor pode curar as enfermidades mais difíceis, e tanto mais quando nos dispomos a servir. Ele olhou novamente para a mãe que acompanhava tudo, atenta, e seu olhar de bondade inspirava-lhe muita confiança. Nem precisou que Cindy pedisse. Deitou-se como antes, fechou os olhos e concentrou toda a atenção no trabalho. A instrutora ainda falou mais um pouco até que ele entrasse em sintonia perfeita com os fatos. Veja, Antônio, embora sentindo muito a morte da filha naquela existência, nem a dor o desviou do erro persistente. Passados alguns meses, já procurava as aventuras, e de forma mais desenfreada do que antes. Amava a Lorena, mas não conseguia mais se entender com ela. Na frustração, entregava-se aos prazeres mundanos em troca de dinheiro ou favores escusos. Então, já sintonizado, Antônio via novamente as cenas que se descortinavam em sua mente. Fui covarde, cruel e egoísta. Por isso Lorena fez o que fez. Como foi difícil ficar sem ela. Todo egoísmo traz em si a covardia, a crueldade e muitas outras inferioridades. Vocês queriam ser felizes sobre um crime hediondo praticado covardemente contra alguém com quem ela havia se comprometido. Ela só o deixou, porque viu que você descobriria seus desatinos. Juntou seus pertences, uma boa quantidade em dinheiro, que já vinha guardando há algum tempo, e partiu deixando uma carta onde confessava seus erros, pedia-lhe perdão e dizia que o amava apesar de tudo. Só ela podia saber a dor que guardava na alma que já experimentava o efeito dos erros que cometera. Num transporte previamente contatado, ela fugiu para o porto e com a ajuda de um suposto amigo, que também a extorquiu, embarcou de volta a Portugal, e de lá deveria ir para a Itália. Não tinha alternativa. Precisava fugir para longe, sabia que se você apanhasse, acabaria com ela, porque não era alguém capaz de perdoar. Mas sua embarcação não conseguiu chegar ao destino. Foi vítima de um naufrágio onde pereceram quase todos os passageiros e tripulantes incluindo Lorena. Antero era um espírito embrutecido, cultivando sentimentos pobres em relação à fraternidade, mas a mulher que escolhera para a esposa, foi realmente um amor verdadeiro que se instalara em seu coração. Pena não ter pensado nisso antes de cometer os erros que o fez perdê-la. Sofreu mais com a partida dela do que com a morte de sua filha Nancy. Tentou refazer-se do golpe que insistia em derrubá-lo, mas era mais forte que ele. Desesperado designou pessoas de sua confiança para descobrir onde ela estava e trazê-la de volta de qualquer jeito. Mas descobriu que o navio no qual viajava naufragou e ela estava morta. Entregou-se ao desânimo. Abandonou tudo o que havia construído dementado pela dor que o afligia. Desencanou após algum tempo vivendo como um mendigo, vitimado por uma pneumonia decorrente das privações que passou em seus últimos dias. Lorena e Antero voltaram algumas vezes à grande escola terrena, antes da última vivência, mas em turnos diferentes, privados de se encontrarem, o que já era, para os dois, grande expiação. Realizaram tarefas rudes. Enfrentaram dificuldades, adquirindo largo aprendizado em longas existências, moldando os espíritos na forja do sofrimento, com a docilidade e a firmeza nos bons propósitos. Agora já estavam aptos a enfrentar o encontro, mas sem permissão para viverem juntos. Precisavam ainda aprender a sublimar o sexo, o qual praticaram sem responsabilidade e acarretando grandes débitos. Para ajudá-los a vencer, o Pai Supremo, por sua misericórdia, permitiu que nascessem sob o mesmo teto como irmãos de sangue,
o que facilitaria o resultado feliz sem grandes renúncias. Miguel, por sua vez revoltado, os perseguiu durante muito tempo. Tornara-se vítima daquela trama por demérito em suas ações anteriores, mas seu espírito arredio relutava em perdoar. Queria vingar-se dos dois. Amou Lorena e foi traído por ela. Não conseguia perdoá-la. Em sua mente haveria de persegui-la até o fim. Com ódio e revolta no coração atraiu para perto de si outros espíritos infelizes, mais experientes em praticar vingança, os quais lhe ensinavam coisas terríveis, usando também para suas desditas. Quando resolveu se libertar e agir por sua conta, já era tarde. Havia se tornado presa deles também e obrigado a continuar obedecendo e servindo-os ainda por longo tempo. Ao fim de sua expiação nas mãos dos inimigos adquiridos, foi resgatado pelos grupos que cuidam da reencarnação, e reconduzido à nova existência como oportunidade bendita de reabilitação na grande escola terrena. Ainda assim, conservava o mesmo propósito. Pouco lhe conseguiu adiantar o sofrimento. Numa existência de menosprezo aos ensinamentos recebidos dos seus instrutores que tudo fizeram por prepará-lo, regressou à pátria espiritual mais uma vez mergulhado em grandes tormentos. Precisou estagiar longo tempo nas escolas do plano astral até que pudesse compreender um pouco mais sobre perdão e amor fraterno. Já sensivelmente modificado em seus propósitos de vingança, retornou e tomou Sara por esposa. Havia solicitado a mediunidade, para poder trabalhar em prol do esclarecimento aos irmãos mais desorientados. Porém, chegada a hora do testemunho, negou-se diante das primeiras dificuldades. Essa decisão, infeliz e contraditória ao seu plano reencarnatório, deixava sua faculdade mediúnica desprotegida de vigilância com a prática no bem. Assim registrava ideias alheias, tanto boas quanto maléficas. Sem adquirir conhecimento dos seus mecanismos, e da necessidade de vigilância para bem direcionar sua conduta, ficava vulnerável a alguns espíritos que odiavam Sara e o intuíam a maltratá-la. Graças à dedicação dela à família e o esforço feito para poder estudar e praticar a doutrina espírita, desde jovem junto aos pais, e depois às escondidas para não irritar ainda mais o esposo que a rejeitava, conseguiu neutralizar o efeito das agressões até dirimi-las por completo. Cuidando dele até o final de sua existência, ela resgatou a dívida do passado com aquela alma que precisava diluir o ódio no bálsamo do amor. Ainda que não o tenha amado como esposo, amou como irmão e assim o envolveu até seus últimos lampejos de vida no corpo. Tal foi sua dedicação que lhe desencanou abençoando-a. Ela ainda terá alguns anos para continuar sua experiência e depois, retornará ao nosso convívio, se mantiver o padrão moral que tem demonstrado até agora. A família que acolheu você, Antônio, e Sara como filhos biológicos, foi dada por mérito adquirido com esforços realizados, pelos dois, ainda no plano espiritual, antes da última reencarnação. Vocês conquistaram o amparo de um espírito de elevada força moral, que por amor os acolheu na condição de mãe. Depois, mesmo tendo retornado ao plano astral, ela rogou a Deus poder continuar orientando-os através da mediunidade, visto que você, apesar de alguns tropeços no início, a conduziu de forma satisfatória. Não fosse mais essa ajuda e teria menos chances de escolher o caminho reto. Audiolivro realizado pelo canal Surya Chand Audiobook. Como vê, continuou Cindy, você retornou vencedor. As maiores dívidas que lhe pesavam sobre os ombros, foram quitadas. Quando decidiu partir para cuidar dos necessitados, por sua própria vontade, teve o apoio e sustento de muitos espíritos que o amam. Do invisível, cercaram-no de força e coragem, para que decidisse o que lhe seria melhor. Ensinando irmãos desorientados a cultivar a fé raciocinada, inspirando-lhes paciência e bom ânimo e suportando as agruras da vida quase primitiva que levavam, possibilitou a recuperação de muitas das criaturas desarvoradas de outrora. Saindo das masmorras do rancor, consequentemente retomaram o progresso estacionado há muito tempo. Fugindo de Sara,
Quando descobriu que era seu irmão, instintivamente, ajudou-o a não sucumbir diante da forte atração que exerciam um para outro, pelo amor que a muitos une. Ao decidir atender ao pedido de Amaro, que lhe pedia ajuda para a neta, cumpria mais uma etapa da prova que lhe cabia resgatar. Pela bondade de seu coração foi intuído a tomar a decisão certa, mesmo sem saber de quem se tratava. Cindy fez breve pausa para dar a Antônio a oportunidade de refletir sobre as revelações feitas e depois continuou. Nasceu na Itália, porque ali estavam encarnados os espíritos que lhe eram ligados por laços afetivos bem definidos. Também porque estes tinham provas que lhe serviriam perfeitamente à concretização dos planos, os quais, você mesmo ajudou a elaborar, atendendo às necessidades desta última existência. Precisou emigrar para as terras brasileiras, porque ali deveria resgatar seus débitos mais pesados. Foi ali que os criara no passado. Viveu na pobreza, lavrando com o suor o chão que lhe dera a fortuna ilicitamente, à custa de sofrimento alheio. Socorreu, no trabalho edificante, as criaturas que habitavam a pátria, para a qual imigrara na vida anterior somente para lhe explorar os tesouros, dando pouca ou nenhuma importância aos nativos. Seu retorno intuitivo ao convívio com aquelas criaturas simples, proporcionou-lhes o retorno à fé e a possibilidade de continuar a caminhada, livres das doenças que ainda traziam no corpo e na alma. A ajuda dos irmãos espirituais que o aconselhavam, através da mediunidade, foi permitida por acréscimo da bondade divina, guiando e fortalecendo suas decisões sem interferir em seu livre-arbítrio. Assumindo o tom mais grave, a benfeitora espiritual respirou profundamente aquele ar puro e perfumado da natureza e ponderou. Houve um tempo em que duvidou dessa bênção e consorciou-se com criaturas equivocadas, que sedentas de poder e honrarias terrenas deturpavam um ambiente onde deveriam aproveitar as oportunidades de crescimento e enriquecimento moral, trabalhando pelos muitos que ali compareciam em busca de ajuda e conforto para suas dores. Mas você só caiu no embuste por buscar facilidades e benefícios materiais sem o menor esforço. A experiência foi traumática, mas não em vão. Serviu-lhe de aprendizado, fortalecendo as decisões posteriores. Conhecendo-se o mal, fica mais fácil decidir pelo bem. Felizmente você optou por ouvir nossos apelos e trilhar novamente o caminho certo. As pessoas que lhe cercaram a existência, como Dona Cândida, Dona Alete, Senhor Lourenço, o casal Dona Ângela e Senhor Justino, e outros irmãos que auxiliaram no Hospital da Floresta, são amigos. Uns de existências anteriores, outros, companheiros de trabalho do plano espiritual quando aqui estagiou. Todos os trabalhos são sempre realizados em equipe, e isso nos propicia ampliar o quadro de amizades e afetividades. Agora levantando-se, Cindy estendeu a mão para Antônio e encerrou dizendo: agora pode descansar o quanto julgar necessário e sugiro refletir sobre tudo que já consegue recordar. Dona Cândida é responsável, aqui, por um trabalho semelhante ao que faziam na terra. Se for de seu agrado auxiliá-la, ela terá o maior prazer em prepará-lo, já que há grande afetividade entre vocês e conhecimento básico de sua parte. Cindy, disse Antônio, só mais uma pergunta. Como Sara se salvou daquela tragédia? Como foi parar na estrada onde Dona Arlete e o Senhor Lourenço a encontraram? Isso ainda é uma incógnita para mim. Seu pai a salvou, Antônio. Quando o Sr. Francisco viu que precisava ajudar aquelas pessoas, ficou orientando a todos para onde deveriam seguir. Viu que Dona Adelaide estava com as meninas, mas faltava Jussara. Ele a orientou para que continuasse em frente pelo caminho onde lhe havia indicado. Tranquilizou-a dizendo que iria procurar pela mais nova, juntando-se a Antônio logo depois as encontraria. Ela partiu imediatamente seguindo as ordens do esposo, enquanto ele foi até o celeiro que ficava do outro lado do grande terreiro, onde imaginou que Jussara pudesse estar, pois gostava de ir lá quando conseguia fugir dos cuidados deles. Tinha visto algumas crianças rumarem para lá antes do primeiro estrondo.
Foi difícil para ele chegar até lá sem ser atropelado pelos animais que corriam de um lado para outro. Lá fora ainda ouviu o choro da menina que tentava sair da baia onde ficara trancada junto ao pônei. O ferrolho ficava do lado de fora travando-se ao bater a porta. Não sabia como ela havia entrado ali, mas ficou feliz em encontrá-la sã e salva. Pegou-a no colo e, voltando, procurou por alguém que pudesse levá-la para a esposa, pois precisava ainda buscar Antônio e auxiliar quem mais estivesse dentro da casa. Mas viu fogo se espalhando sobre o capim arrastado no caminho bem próximo à casa, pela correria dos animais. Com a pequena claridade das chamas identificou pelas vestes a esposa caída em meio à lama e muitos pedaços de coisas quebradas. Ela estava sobre as meninas como se tentasse protegê-las. Aproximando-se da cena viu que não havia mais vida ali. Caindo de joelhos junto delas, gritou desesperado, sacudindo seus corpos como se pudesse reanimá-los, mas percebeu que era o fim. Enquanto entregava-se ao terror diante do que seus olhos vislumbravam, percebeu que Jussara lhe registrara o desespero e começava a chorar também, chamando pela mãe. Ainda atordoado, segurando Jussara pelo braço em meio à correria e gritaria da menina que presenciava a cena sem nada a entender, levantou-se rapidamente, recompondo-se, para buscar Antônio e evitar que o mesmo visse aquela cena também. O conjunto de luz das tochas já estava longe, e a menina chorava descontroladamente. Tomou-a nos braços acalmando-a e rumou para o interior da casa. Chamou pelo filho e não mais o encontrou. Julgou que ele tivesse partido com os outros, e saiu com a menina para encontrar-se com eles, mas uma pedra das muitas que caíam, acertou e ela caiu sem sentidos fraturando uma perna. Jussara na queda, foi tirada ao longe, felizmente numa moita de arbustos evitando maiores ferimentos. O Sr. Francisco voltou a si, em seguida e procurou pela menina, que chorava sem saber para onde ir. Apesar dos ferimentos conseguiu arrastar-se levantando com o apoio de um pedaço de madeira e tomando Jussara nos braços se dirigiu para o celeiro. O pônei permanecia dentro da baia, como se nada estivesse acontecendo. Sabendo-se impossibilitado de caminhar ao encontro dos que fugiam ao longe, Sr. Francisco pensou só em salvar a menina. Então lhe veio uma ideia inspirada pelo alto. Viu a cadeirinha que pertencia às meninas, a qual já havia sido usada anteriormente para levá-las a passear no pônei. Selou o animal prendendo o objeto firmemente sobre suas costas, e colocou Jussara sobre ele, amarrando-a de modo a ficar bem presa e firme. Ela gostou da ideia pensando que ia passear e comportou-se muito bem. Ele tocou o animal estimulando-o a fazer o que estava acostumado. Havia sido treinado no percurso contínuo das fazendas até a cidade mais próxima, pois havia pertencido a um viajante que vinha frequentemente visitar moradores das redondezas, trazendo mercadorias para vender. Como ele não estava assustado diante da situação na qual não restara um só animal no celeiro? Perguntou Antônio. Ele era surdo, respondeu Cindy explicando. Não ouvia absolutamente nada. E como permanecesse na baia, comendo tranquilo, onde a porta sempre estava fechada, ficou quieto até que o Sr. Francisco retirasse de lá, dando ordens que ele obedeceu prontamente. Lembra-se de quando compraram daquele viajante? Perguntou. Sim, responde Antônio buscando na memória. Ele estava doente. Tinha febre alta e mal podia caminhar. O homem queria sacrificá-lo, mas meu pai o comprou para poupá-lo. Cuidamos dele com muito carinho. Recuperou-se quase totalmente. Um pouco debilitado, não podia executar serviços pesados e tinha dificuldades em obedecer às ordens do que lhe dávamos. Mas nos fins de semana, quando estávamos de folga dos afazeres, devidamente selado, ele nos divertia, levando-nos para passear. Era muito dócil. Agora posso compreender por que ele não obedecia prontamente aos nossos comandos de voz. Não nos ouvia. E essa sua deficiência fez com que salvasse a vida de Jussara. Mas, o que aconteceu a meu pai?
Ele ficou observando o animal se afastar até não conseguir mais vê-lo, orando para que Jussara chegasse a algum lugar onde pudesse ser resgatada, e depois arrastou-se até onde estavam a esposa e as filhas, já sem vida, deitando-se sobre elas como se quisesse aproveitar aquele último abraço. Quando o calor da lava o envolveu, ele juntou-se aos demais que ali pereceram e seguiram adormecidos para o plano espiritual onde foram devidamente socorridos. Antônio tinha muito o que pensar. Organizar as ideias diante das novas situações, as quais, embora arquivadas em sua memória, somente agora tornavam-se plenamente conscientes. Capítulo 16. Retomada do serviço. Diante da realidade, da continuidade de sua existência em face à sobrevivência da alma após a morte do corpo físico, Antônio pôde examinar seus atos com uma visão bem mais ampliada. Sabia o que fizera e o que ainda estava por fazer. Tinha tempo para descansar quanto quisesse, como informou Cindy, mas havia tanta coisa para ser trabalhada que não podia ficar de braços cruzados. Decidiu procurar Dona Cândida, para começar logo o treinamento do trabalho que poderia assumir. Tinha ainda muito o que aprender, mas faria qualquer esforço para ser digno de realizá-lo. Passou por treinamento e aprendizado e quando se sentiu capacitado, marcaram um dia para visitar o orbe terrestre a fim de auxiliar as criaturas, ali ainda presas ao corpo físico pela reencarnação. O verde revestia a floresta que lhe havia fornecido os suprimentos medicinais para atender a tantos irmãos. Com sua vastíssima oferta de plantas medicinais aprendera a elaborar medicamentos valiosos, que aplicara nas criaturas adoecidas, em conjunto com os parceiros espirituais. Podia dizer que fora intimamente feliz ali. O trabalho lhe sustentara o espírito aflito pelas perdas, dando serenidade e satisfação compensadoras. Chegou ao pequeno povoado, agora mais populoso que antes, quando Antônio deixara. Avistou a choupana, um pouco melhorada, e notou que havia uma construção ao lado. Era um abrigo simples e pobre, mas conhecido das entidades organizadoras do trabalho, que se dirigiram diretamente para lá. 2 espíritos guardavam o local, onde várias camas se dispunham em filas. Todas estavam ocupadas. Uma epidemia de febre ceifava muitas vidas, e outras tantas, já medicadas, mas ainda muito doentes, gemiam em desalento. Do lado de fora, criaturas infelizes guardavam certa distância, vigiando seus obsidiados. Retidos por forças fluídicas que isolavam os pacientes de qualquer influência perniciosa enquanto permanecessem ali internados, esses irmãos desorientados amontoavam-se criando um clima desagradável, aguardando qualquer oportunidade de acercarem-se de suas presas. Antônio se deteve a observar os espíritos desalinhados com as leis divinas, e compadeceu-se deles. Desejou auxiliá-los. Eram tão enfermos quanto os que padeciam no interior da construção. Mas não podia quebrar a disciplina, e certamente os infelizes não passavam despercebidos dos instrutores. Se nada haviam feito até aquele momento, o motivo deveria ser justo. Assim pensando, entrou. O trabalho se fazia urgente. Todos se dispuseram com os recursos que traziam. Ele e seus companheiros tinham tarefas determinadas, que exigiam toda a concentração, para não desarmonizar o ambiente. Durante muitas horas dedicou-se inteiramente ao serviço, aplicando todos os seus conhecimentos atuais e anteriores. Sentia-se feliz em aliviar dores físicas e espirituais. Findos os recursos, atendidas as emergências, oraram agradecidos e retiraram-se voltando à colônia, onde agora era seu novo lar. Ali se reuniam para avaliar o desempenho e receber novas instruções. Estas excursões tornaram-se rotineiras em sua nova fase de espírito liberto da carne, e ele as esperava com ansiedade. Desdobrava-se o quanto podia para ser digno daquele trabalho que lhe trazia satisfações inesgotáveis. Tendo vivido lá, conhecia bem os problemas, mas agora, com a visão ampliada, o socorro podia ser muito mais eficiente.
Contava com a assistência dos espíritos superiores que intervinham sempre que fosse necessário, e as criaturas encarnadas nem podiam avaliar devidamente o auxílio recebido. Passou ali muito tempo fortalecendo seus conhecimentos. Pensava em Sara muitas vezes e desejava revê-la, mas aguardava o momento propício, quando teria autorização para fazê-lo. Não via sua mãe diariamente, como antes. Ela assumira outras tarefas distantes daqueles sítios onde ele se instalara, mas o visitava com certa frequência. Numa dessas visitas, depois de trocarem informações valiosas e notícias de interesse mútuo, ela lhe apresentou nova proposta de trabalho. Afirmava que lhe seria útil conhecer outros locais de trabalho e novos tipos de atendimento, contatar outras equipes, atuando em áreas ainda inexploradas por ele. Tratava-se de uma extensão fixada em determinado hospital que atendia crianças vitimadas pelo câncer. Este local já existia há algum tempo e realizavam lá um trabalho útil e gratificante. Servidores encarnados, irmãos de boa vontade dedicavam-se, incansavelmente, às crianças, mas a ajuda espiritual era também tão valiosa quanto imprescindível. O cansaço físico e a doação fluídica que aquela tarefa impõe aos trabalhadores do plano físico é desgastante, disse a mãe de Antônio. Precisamos fortalecê-los e ampará-los, também, porque enfrentam problemas estruturais, políticos e muitos obsessores que não os deixam descansar. A oposição para edificar o trabalho quase conseguiu desmoronar seus planos. Só não conseguiram porque muitas preces nos chegaram rogando auxílio e pudemos, em nome de Jesus, levar nossos recursos, que os sustentaram no empreendimento. Tenho a certeza de que vai gostar muito do aprendizado, para o qual já estamos autorizados. Então, o que me diz? Antônio não desejava deixar o compromisso anterior. Vacilou ante a nova proposta, mas diante da delicadeza da mãe, e da importância de conhecer novas atividades, consentiu. Estava consciente de que qualquer tipo de trabalho traria benefícios incalculáveis. E antes de ficar fazendo a sua vontade, deveria sim, cumprir a vontade do pai, que lhe ofertava as oportunidades de crescimento. A genitora, percebendo que o apego do filho ao antigo trabalho se fortalecia, estimulou ainda mais a se afastar, ainda que temporariamente, mas deixou livre a oportunidade de voltar, caso não se adaptasse. Na semana seguinte, conforme o combinado, ela veio buscá-lo. Aportaram em terras italianas e Antônio reconheceu as montanhas que lhe ficaram gravadas em sua mente desde a infância. Uma mistura de saudade e dor quase o dominava, enquanto dirigiam-se para o local específico onde exerceriam a nova tarefa. Pararam diante de um casarão antigo, reformado e adaptado para o serviço ao qual se destinava. À frente um pequeno jardim, cuidado com bom gosto, exibia rosas amarelas e brancas em fileiras, exalando perfume delicioso, como a saudar, reverentes, os espíritos que ali compareciam. Entraram e Antônio, sempre seguindo a mãe, observava os aposentos que acomodavam crianças pálidas e tristes. Em cada uma havia sinais de dor, embora as criaturinhas lutassem muito para vencer o sofrimento. Começaram por uma enfermaria, onde voluntárias se ocupavam em distrair as crianças que ali permaneciam em observação, necessitando de cuidados especiais após as medicações agressivas, necessárias ao tratamento. As crianças precisavam se alimentar e lutar pela sobrevivência, mas faltava apetite e a fraqueza tomava conta do bom ânimo. Os traumas repetidos pelo tratamento doloroso, lhes marcavam a existência penosa. Precisaremos de ajuda, mãe, reclamava Antônio preocupado. Somos poucos, não seremos suficientes diante de tantos necessitados. São crianças tão frágeis. Pobrezinhas. São espíritos milenares, Antônio, que têm vasta folha de encarnações com progresso e desditas, respondeu ela mas peço-lhe que tenha paciência e perseverança. Por agora, faremos o que pudermos. Outras equipes estão a caminho e nos auxiliarão no serviço.
Agora é urgente que nos desdobremos para o atendimento de todos. Ciente do dever a cumprir, Antônio passou o dia todo doando-se incessantemente aos seres que ali minimizavam seus débitos em dolorosa expiação. A noite chegou e ele não sentia cansaço. Parecia renovar-se a cada momento. Imbuído em não deixar ninguém sem o recurso necessário, sentia-se a cada minuto, dotado de mais força. Espíritos superiores, mensageiros de Jesus, supriam-no de elementos fortalecedores e curadores que, misturando-se às doações de fluido vital, que somente os encarnados possuem, conseguia executar um trabalho excelente de auxílio ao próximo. Assim conseguia acalmar e diminuir os sofrimentos de muitos pacientes e seus familiares, embalando-os nos braços, enquanto aplicava os recursos necessários a cada caso. O efeito foi compensador. Antônio observou pela primeira vez que a enfermaria estava silenciosa como não ficara desde que chegaram. Sentindo a calma que pairava sobre o local, aproveitou para relaxar um pouco, buscando um cantinho silencioso para o descanso que precisava. Na sala anexa, a brisa suave entrava pela janela aberta. Ele acercou-se e ficou contemplando a beleza das estrelas que brilhavam na escuridão. Perdido em pensamentos, agradecia a Deus pela oportunidade de estar ali, trabalhando, aprendendo, crescendo. Executara aquele trabalho com muito amor e gratidão, mas sentia-se exausto. De repente, ouviu passos na sala ao lado e viu quando uma mulher entrou de mansinho, olhou cada berço, cobriu um aqui, ajeitou outro lá, e instintivamente caminhou até a janela, como que chamada pelo frescor da brisa. Respirou profundamente olhando a magnitude do céu bordado de pontos azuis que cintilavam, e teve o mesmo pensamento de agradecimento a Deus pela bênção de estar ali depois de tantas lutas. Antônio deteve-se a observá-la e foi indescritível a sua emoção. Sara. Sara. Ó. Meu Deus. O que está fazendo aqui? Perguntava-se sem esperar resposta. Estavam lado a lado e a emoção os envolvia embora ela não conseguisse vê-lo. Sara sentiu a presença dele e seus olhos encheram-se de lágrimas instantaneamente. As percepções foram aumentando e ela confusa, queria acreditar, mas lutava para não se deixar levar pela emoção. Desejara tanto senti-lo desde seu desenlace, mas jamais acontecera. Rogou notícias dele por intermédio de espíritos amigos que costumavam se comunicar na casa espírita onde trabalhava, mas nada obtivera. Audiolivro realizado pelo canal Surya Chand Audiobook. Temia estar provocando aquelas sensações pelo desejo de senti-las, sem que fossem reais, e entrou em conflito consigo mesma, lutando pela verdade. Antônio, percebendo-lhe a dificuldade íntima, aproximou-se e derramou sobre ela fluidos calmantes, inspirando-lhe lembranças agradáveis do tempo em que passaram juntos, antes de saber que eram irmãos. Foram anos felizes e era muito bom recordá-los. Sara assimilou-lhe os pensamentos transportando-se para a época, cujas recordações eram como verdadeiros tesouros do coração. Quanto amor estava contido naquelas cenas que passavam em suas lembranças. Lágrimas de saudade encheram-lhe os olhos, rolando pelas faces envelhecidas pelos anos e pelo sofrimento que sempre a acompanhara. Agora lembrava-se das desilusões sofridas. Quanta renúncia precisara fazer para cumprir os desígnios divinos. Mas não se revoltava, pelo contrário. Valorizava tudo de bom que a vida lhe oferecera. Tivera um marido que no começo de convivência fora muito bom. Depois transformara-se completamente, mas deu-lhe a oportunidade de aprender a dominar seus impulsos infelizes. E os filhos que lhe povoaram a existência. Adotaram 2 crianças além das outras que tiveram, e conseguiram, em suas companhias, muitos momentos de felicidade. Era certo que alguns fizeram escolhas erradas e pagaram caro o mau uso da liberdade, fazendo-os também sofrer muito. Mas ela conhecia o mecanismo da lei de ação e reação,
e tinha certeza de que eles teriam ajuda para recompor suas vidas e corrigir os erros cometidos. 2 já estavam desencarnados. Onde estariam agora? Sentia saudade deles, mas compreendia que um dia poderia revê-los e, quem sabe, retomar-lhes a guarda, auxiliando-os depois, em nova existência. Sara era uma mulher cheia de conflitos, mas tinha bons hábitos e consciência tranquila no cumprimento do reto dever. Sabia-se devedora do passado e sentia-lhe as cobranças tentando corromper sua integridade moral, mas lutava contra essas investidas. O marido lhe proporcionara uma vida de conforto financeiro, mas no final experimentou a derrocada, arrastando a família às dificuldades. Restaram-lhes pouquíssimos recursos depois que ele adoeceu, perdendo, em seguida, o emprego. Tiveram muitas despesas com o tratamento necessário e mesmo assim, desencarnou depois de algum tempo. Ela cedeu os bens aos filhos que os venderam imediatamente, seguindo cada qual sua vida distante dela, como já o faziam há muito tempo. Somente a mãe de Nancy permaneceu por perto. E quando o pai morreu, Sara foi residir com ela, o esposo e a filha. O genro de Sara possuía espírito aventureiro e não permanecia muito tempo em um só emprego, provocando mudanças constantes de uma cidade para outra. Por algum tempo ela os acompanhou resignada, mas logo cansou-se e resolveu buscar outra alternativa, porque percebeu que estava atrapalhando a vida deles. Integrou-se numa casa espírita, onde a maioria dos esforços eram concentrados em estruturar um hospital para crianças portadoras de câncer. Ela se comoveu com o projeto, principalmente porque já tinha passado por algo semelhante com a neta. 5 anos tinham se passado e as técnicas, naquela área, tinham evoluído muito. O hospital contava com o apoio de profissionais e alguns segmentos políticos, mas enfrentava a oposição de muitos. Apesar disso, executaram a obra, resultando naquele ambiente, onde agora vivia feliz, dedicando-se inteiramente àquelas crianças. Embora abandonada pelos filhos que lhe restaram na terra, sentia-se realizada e vivendo seus melhores momentos. Aquele lar transformara-se em sua nova morada. Observando a dedicação extremada, entregaram-lhe a direção dos trabalhos voluntários, que cresciam a cada dia. Desfrutava da alegria de vê-lo funcionando bem e não perdia um só acontecimento, procurando resolver os problemas, que não eram poucos, à luz da razão e do amor. Naquela noite tudo estava calmo. As crianças dormiam, e pela primeira vez ela sentia firmemente a presença de entidades espirituais de auxílio. Teria, agora, percepções mediúnicas expressivas, como tanto desejara e jamais conseguira ter. Antônio, bem próximo a ela, acompanhava-lhe os pensamentos com auxílio dos superiores que supervisionavam aquele encontro programado. Proporcionando a ambos momentos de reflexão, preparavam também o ambiente íntimo de Sara para as tarefas que se seguiriam. Então, Antônio, sintonizado com aqueles sentimentos amorosos, de agradecimento e amor pela causa abraçada, aproximou-se mais do ser tão querido, e desejou mostrar-se a ela. Estava disposto a fazê-lo, quando percebeu-lhe a irregularidade respiratória. Observou mais atentamente e viu que ela começava a empalidecer, exteriorizando-se em crise e colocando em perigo sua saúde. Por um momento pensou ser o causador dos sintomas, pela aproximação. Afastou-se imediatamente, mas a crise continuou e ele percebeu que Sara precisava de ajuda urgente, que ele não tinha condição de prestar. Aplicou-lhe passes, enquanto rogava ao alto, o socorro para sua amada. Proferindo uma prece, viu sua mãe entrar na sala, irradiando uma luz que antes nunca observara. Tinha o semblante tranquilo, embora a situação fosse de aflição. Antônio olhou-a com censura, pela calma diante da emergência. Fez menção de falar, quando ela esboçou um sorriso de ternura, e suavemente falou. Acalme-se, filho, está tudo bem. Olhe ao redor, veja as criaturas que chegaram há algum tempo. Você estava tão concentrado nas lembranças de Sara,
que nem as percebeu. São trabalhadores de nosso plano e vieram cuidar da passagem de Sara. Ela está prestes a desencarnar. Agradeçamos a Deus por Sara ter utilizado beneficamente seu tempo que ora se esgota. Uma insuficiência cardíaca paralisará suas atividades físicas, desligando o espírito em breve. Foi uma das razões por que o trouxe até aqui. Queria que você a recebesse nesse momento de perturbação natural para os espíritos. Preparamos pessoas capacitadas para substituí-la. O trabalho é importante e não pode parar. Queria que você soubesse do que ela se ocupou desde que você a viu pela última vez, e conhecesse o local onde trabalhou incansavelmente desde os primeiros projetos. Ela agora será entregue aos seus cuidados e assim que estiver pronta, poderá se reintegrar novamente. Conhecendo a afinidade de ambos, ciente de que já venceram a prova que os manteve separados, renunciando o grande amor em prol do cumprimento dos desígnios divinos, venho, com a permissão de Jesus, promover o reencontro feliz que fizeram por merecer. É claro que terão ainda muito a realizar em conjunto, mas agora sem o sentimento de culpa pelos erros do passado. E com emoção pelo desfecho feliz, pediu: cuide dela, filho querido. Você já tem capacidade e sei que deseja ajudá-la. Seja o primeiro a dar-lhe as boas-vindas, quando abrir os olhos do outro lado da vida. Faça por ela o que foi feito por você. Acompanharei o seu desempenho, mesmo de longe. Por ora não posso ausentar-me das tarefas que me competem, mas sei que em suas mãos, nossa querida Sara estará bem. Oriente-a. Terá algum tempo para dedicar-se inteiramente a ele e depois voltará ao nosso trabalho. Cindy a auxiliará também, como aconteceu com você. Depois, se ela quiser, poderá preparar-se para continuar o trabalho iniciado com amor na existência terrena. A todas as criaturas é dada a oportunidade de realizar suas experiências dolorosas com dignidade, sempre com o amparo de mãos misericordiosas dos emissários do Divino Mestre Jesus. Nossos amigos já estão presentes para iniciar o desligamento dos laços carnais. Auxilie-os com suas vibrações. Sempre que for possível nos encontraremos. Por ora, substituí-lo-ei nos cuidados aos pequeninos aqui internados. Aguardarei aqui por vocês, assim que se sentirem aptos para a retomada do trabalho. Que Deus nos abençoe a todos. Fim. Este audiolivro representa uma contribuição do canal Surya Chand Audiobook, para aqueles que necessitam, como é o caso dos deficientes visuais, e como forma de acesso e divulgação para todos. Lembre-se de valorizar e reconhecer o trabalho do autor, adquirindo suas obras. Venha para o nosso grupo no Telegram, e ouça audiolivros exclusivos que não são postados por aqui. Veja o link na descrição do vídeo. Gratidão.